As minhas favoritas. Elas eram um castigo em forma de constrangimento. Não serviam tanto para torturar, mas te faziam passar muita vergonha. Esta aqui é uma donzela de ferro dos anos 1920. Ela possui 13 cravos de ferro que perfuram todos os órgãos vitais, Nossa. inclusive os olhos. Aí já não é tortura, é morte. É. Esta é uma das minhas peças favoritas de toda a coleção. Uau. É uma cadeira inquisitória. É o oposto da donzela de ferro. Ela machuca, mas não mata. Mas vai causar bastante dor até que você diga a verdade. Minha nossa. Ou minta só para acabar com a sessão de tortura. Não foi uma época bacana mesmo. Eu gosto de falar com peritos e ouvir historiadores, porque para ser um bom designer, você tem que saber ouvir. Procurar pessoas que saibam mais que você e ouvir o que elas têm a dizer. Isso aqui é um território novo para nós. Fomos contratados para criar peças em tamanho natural para um museu. Escolhemos dispositivos impactantes que transmitem uma boa história. O hack, a roda do despedaçamento, temos também o touro de bronze. 3 clássicos da área. É bom saber. Eu fico feliz que concorde porque você é o especialista e queria sua opinião sobre nossas escolhas. E já que nosso foco é a Inquisição Espanhola, tem algum estilo artístico específico que deveríamos seguir, visto que foram criados na Espanha e não na Alemanha? Terão que usar carvalho e madeiras mais robustas. Os dispositivos eram armados no centro das cidades. Sei. E na maioria dos casos, essas torturas e execuções viravam grandes eventos públicos. As execuções vinham depois do auto de fé, uma cerimônia religiosa. Era um evento público mesmo, uma versão deturpada das feiras de rua, que incluía uma missa católica e a exibição dos condenados. Esse é o tipo de informação de que eu gosto. Ele basicamente confirmou que estávamos indo no caminho certo. É quase inacreditável pensar que esses instrumentos todos foram criados para atender a assuntos religiosos. A ironia é que grande parte das técnicas de tortura que foram populares na Idade Média começaram com a perseguição dos romanos contra os judeus e os cristãos. 500 anos depois... As mesmas técnicas que foram usadas nos cristãos são usadas pelos cristãos. Exatamente as mesmas técnicas. É um ângulo bem interessante de se abordar. Isso dá continuidade dos católicos aplicarem as mesmas torturas que os romanos aplicaram nos cristãos. Adoro histórias assim, que são multifacetadas. Na minha opinião, tudo na vida é assim. Nós torturamos e matamos essas pessoas, mas fazemos isso só porque elas são hereges, porque elas fizeram coisas maléficas. Nós torturamos para o bem delas, para salvá-las da eternidade no inferno, submetendo-as a esse inferno temporário em vida. Justamente isso. Melhor sentir uma dorzinha aqui que uma dor excruciante no inferno. E como, em nome da igreja, as coisas ficaram tão escabrosas? Foi o Torquemada. Ah, sim, Torquemada. Um cara sedento por poder, que foi um dos sujeitos poderosos mais paranoicos de toda a história. Apelidado de Martelo dos Hereges, Tomás de Torquemada foi inquisidor-geral da Espanha por 15 anos. Durante seu mandato, mais de 200 mil judeus foram expulsos da Espanha e mais de 2.000 pessoas foram brutalmente assassinadas. Ele queimava galos e galinhas por achar que eram bruxas. Para ele, nada era sagrado. Tudo era suspeito. Uau. A desumanidade do homem para com o próprio homem é inexplicável.